Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o treinador Abel Colognese e vou aqui trazer diversos assuntos sobre musculação e alongamento. Vou trazer aqui diversos casos da minha consultoria online e do personal trainer. Atuo há mais de 10 anos em musculação e hoje o assunto que eu vou falar é sobre hérnia de disco. Vou fazer um apanhado geral sobre hérnia de disco e vou trazer um caso da consultoria online e um caso da minha atuação como personal trainer. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, dá teu joinha e comenta aqui nesse vídeo quais são suas dúvidas e qual é a tua sugestão de assunto para o próximo vídeo. Beleza? Bom, dando início então à explicação sobre hérnia de disco, eu preciso falar um pouquinho sobre a estrutura do disco intervertebral. A estrutura do disco, então, ela é feita de uma substância gelatinosa com alto teor de água. Alguns autores trazem que esse teor de água chega a ser até de 90% no núcleo pulposo, tá? Já o anel fibroso, ele é constituído por vários anéis. A próxima vai ter uma imagem que vai explicar bem direitinho qual que é qual aí e vocês vão conseguir entender bem. Esse anel, ele reveste o núcleo, tá? Ele protege o núcleo para não extravasar. Então, aqui o núcleo pulposo e aqui o anel fibroso. Aqui vocês podem ver que o núcleo pulposo está demonstrado como se fosse uma esfera, e ele é. Pensa que é o seguinte, aqui tem uma vértebra e aqui tem outra. Ela espreme o disco e o núcleo pulposo se esparrama. Tá joia? O que acontece quando o núcleo pulposo extravasa nesses anéis é a hérnia de disco, que é o rompimento dos anéis fibrosos desse revestimento e o extravasamento do núcleo pulposo para fora de onde ele deveria estar, que é dentro dos anéis. Aqui, algumas imagens que exemplificam melhor esse extravasamento. Numa visão lateral, tá? Aqui, bem aqui, ó, vocês vão conseguir ver bem que ele extravasa e acaba comprimindo a cauda equina aqui e pode comprimir diversas outras estruturas, causando diversos outros problemas, a não ser simplesmente a dor da hérnia de disco. Tá? Aqui uma visão anterior, tá? Aqui os anéis, ó, e o núcleo extravasado também comprimindo a cauda equina e comprimindo também a raiz do nervo espinal da coluna. Aqui vimos uma visão cortada lateralmente, aqui uma visão superior e aqui uma visão da coluna íntegra, tá? Dá pra ver aqui, ó, que ele forma essa espécie de bolha. É como se eu pegasse um chiclete entre os dedos e apertasse ele. Ele vai extravasar para fora. Funciona da mesma forma. Como essa hérnia de disco aparece? Bom, é meio complicado dizer a causa exata da hérnia de disco, mas dá para se trazer algumas suposições aqui para o vídeo, tá? Uma postura inadequada no dia a dia, tá? Trabalho, uma pessoa que fica muito sentada, que não senta sobre os isquios, que acaba mantendo uma postura mais errada durante o dia, pode ter maior suscetibilidade a ter herniamentos. Traumas, então, são quedas, acidentes de trabalho, acidentes de carro, onde sofra um impacto muito grande e acabe por ter esse extravasamento do núcleo pulposo do anel do disco intervertebral. Um fato muito importante
é que uma pessoa que sofre um acidente pode não ter o herniamento na hora. Ela pode não sentir a dor do herniamento, ela pode não sentir nenhum sintoma, porém, em alguma outra atividade besta, ela pode vir a sentir essa dor de herniamento e achar que foi por alguma causa que não tenha nada a ver, mas aconteceu de ser ainda no acidente que ela teve. E o que nos faz bem, se feito de forma errada, pode nos fazer mal, que é o exercício de forma inadequada, com alguma postura que não seja a ideal. Na parte da coluna, existem algumas curvaturas, tá? Na cervical existe uma lordose, na torácica uma cifose, na lombar uma lordose e na sacro uma cifose também. Se essas curvaturas forem apagadas ou mudadas, invertidas, pode acontecer de aparecer herniamento. Lembrando que eu disse pode, não quer dizer que vai. Algumas dessas curvaturas, na maioria das pessoas, estão acentuadas ou apagadas. É difícil achar uma postura ideal. Ela não existe. Infelizmente, ela não existe. O problema aqui é ter essa postura invertida e gerar sobrecarga em cima dela. A hérnia de disco, ela geralmente aparece sempre posterior. É raro, mas acontece, dela ser anterior. À frente. Ela não comprime nenhum nervo, gera menos dor e é um pouco menos maléfica, se é que podemos dizer assim. Quais são os sintomas da hérnia de disco? Quem nunca ouviu falar que alguém deu aquela travada? Essa travada é um dos sintomas da hérnia de disco. Então, a dor é intratável a não ser com analgésicos, tá? Não vai ter alguma conduta que tu possa fazer de movimento que vá diminuir a tua dor. Ela pressiona a raiz nervosa e gera uma dor muito grande, pode gerar formigamento nos dedos dos pés, dores nos membros inferiores, pode até gerar perda de movimento nos membros inferiores, dependendo a gravidade dessa hérnia. Qual é o diagnóstico? Bom, eu sou profissional de educação física, não falo de diagnóstico, quem fala são médicos. Tratamento de hérnia de disco é com fisioterapeuta, ele reabilita se há necessidade, o médico passa para o fisioterapeuta se há necessidade, o fisioterapeuta passa para o profissional de educação física. Nada de pular etapa, cada um na sua área aí. Vai fazer exames e alguns testes lá no local. É válido ressaltar que essa dor do herniamento ela é muito aguda, tá? Então, se a pessoa fizer um exame de imagem, uma ressonância, muito provavelmente vai aparecer isso aqui. Ó. Na foto é difícil de ver, porque é uma lâmina de um exame, né? Aqui está a hérnia L5, L4, L5 e outra hérnia L5, S1. Lembrando que as hérnias mais comuns são as hérnias lombares, cervicais e depois torácicas. Bem rara a questão da torácica. Os tipos de hérnia, então. Não bastasse a gente ter a hérnia. Tem tipos agora, né? Então, abaulamento discal, que é onde o núcleo não rompe todos os anéis do disco. A protusão discal, que é onde ele já empurra o anel para fora do espaço de onde ele deveria estar ocupando. E a hérnia de disco em si, que é onde há o extravasamento do núcleo pelos anéis para o meio externo dos anéis. E o disco sequestrado, que é aí quando foi o boi com as cordas, já passou tudo que dá, já está doendo, e o último caso aí. Lembrando que 95% das hérnias de disco não necessitam de cirurgia, tá? É bem raro a hérnia de disco necessitar de cirurgia. Prevenção.
Bom, se a gente sabe as causas, que é postura inadequada, traumas, quedas, acidentes e exercícios inadequados, a gente já sabe qual que é a prevenção. Não precisa ser um gênio para saber. Sentar sobre os isquios, manter uma postura ideal, praticar exercícios físicos de forma apresentável, não ridícula, com invencionismos, que a musculação estão ainda tentando inventar a roda na musculação. E eu acredito que seja um dos piores problemas de uma atividade que é a mãe de todas. Ela vem antes de qualquer outra atividade, que é a musculação. Agora, eu vou falar sobre 2 casos práticos que eu tive na minha experiência profissional. Um caso da consultoria online, eu vou dar o parecer aqui da menina. Bom, sexo feminino, postura hiperlordótica, não é cifótica lordótica, hiperlordótica, diagnosticada com exame com hérnia de disco, e veio até mim com queixas de dor e que não conseguia treinar com peso, com força axial em cima dos ombros para baixo, a força da gravidade, né? Porque doía, sentia pensamentos. Essa cliente está comigo há 1 ano e meio, ela ainda é minha cliente. E toda semana ela relata algum sintoma de dor. Toda semana. Ao me contratar, eu sempre deixo claro que eu assumo total responsabilidade sobre todos os exercícios da pessoa. Por exemplo, ela fazia dança, eu fui lá e cortei a dança, porque são movimentos multiplanares, são todos os ângulos, todos os planos. E eu falei, ó, por enquanto não, vamos estabilizar a tua hérnia e depois sim eu te libero. Porém, essa ordem não foi, digamos assim, acatada, e acaba que essa cliente nunca tem uma resolução do caso, e eu já deixei completamente claro isso para ela. O treino dela consiste basicamente em ativação de glúteos, alongamento de isquio e adutores, apesar de ela não ter um padrão sway back, que é o que mais aparece essas hérnias de disco. Ela é uma lordótica, tá? E mesmo assim aparece essa hérnia de disco. O corpo humano é assim mesmo, tá? Ela adquiriu essa hérnia de disco executando erroneamente alguns exercícios na academia com sobrecarga muito grande. E acabou que ela teve essa hérnia de disco no leg press. Hoje é um dos exercícios que ela mais sente insegurança, obviamente, né? E eu gosto muito de passar para ela exercícios que façam com que ela sinta aonde estão as costas dela. Por exemplo, alongamento de isquios ela faz no chão para conseguir sentir qual parte das costas estão apoiadas no chão, tá? Lembrando que a lombar deve ficar um pouquinho desencostada, a pelve deve ficar em neutro, torácica apoiada, cervical desencostada e occipital encostado. Como se fosse essa imagem aqui, com o chão aqui retinho, tá? Desencostado, desencostado, encostado, encostado e encostado. Voltando. E nunca teve uma resolução. Porém, agora, eu peguei um pouquinho mais pesado nos exercícios estabilizadores dela e eu estou conseguindo fazer com que ela suporte uma sobrecarga axial. Então, nada adianta a melhor prescrição no treinamento e se o cliente não fizer aquilo que for planejado. De nada adianta tu se matar se não foi feito e executado de forma correta pelo cliente. E se tu tá aí e é cliente de algum profissional, siga à risca o que ele tá te prescrevendo, porque é só assim que tu vai poder reclamar ou opinar sobre o serviço dele. Tá joia? Outro caso então. Esse caso foi um dos dias mais difíceis da minha vida dentro
da sala de musculação, esse cliente herniou durante o meu treino. Durante o meu treino. Vocês lembram lá no começo do vídeo, quando eu falei sobre traumas, que poderia acontecer da pessoa ter algum trauma e só depois numa atividade besta vir a herniar? Foi esse caso. Ele me relatou, sexo masculino, esse cliente, postura sway back. Esse cliente me relatou que sentiu uma fisgada ao sair da cadeira flexora. Ele fez a rotação no tronco para tirar as pernas de cima do rolo e sentiu uma fisgada. Opa, Bel, senti uma fisgada aqui. E ele já tinha me relatado que tinha dores na lombar. Foi no médico e o diagnóstico do médico foi contratura. Tá ok? Trabalhei com o diagnóstico do médico, após ele passar pelo fisioterapeuta, trabalhei, né, em conjunto ali com ele. É o seguinte, beleza, vou vou trabalhar em cima da contratura, porque quem trata é o fisioterapeuta e o médico. Foi, até que um dia ele saiu da cadeira flexora e simplesmente falou que tinha sentido uma fisgada. Eu, tranquilo, vamos ver o que é. Tava no final do treino e eu falei, vamos fazer contratura, vamos fazer um relaxamento para essa parte aí da tua dor, do teu sintoma, né? Fui lá e uma perna só tremendo, tremia, tipo ligar e desligar a luz. Aí eu falei, opa, tem alguém pensando alguma coisa aqui. Como o disco intervertebral ele passa perto do nervo, por exemplo aqui, ó, né? E ele extravasa e comprime. Então ele ficava comprimindo e ele perdia a sensibilidade, a força. Eu falei, não, para, e vamos tentar fazer uma esteira. Foi aí que ele perdeu completamente as forças dos membros inferiores. Ele simplesmente botava a mão onde tu apoia na esteira e ficava ali se segurando com o braço e falava, Abel, eu não consigo pôr o pé no chão. E isso foi mais de 15 minutos ali. Ele falava, meu braço está cansando, não sei o que eu vou fazer. Foi aí então que eu falei para ele, olha, fulano, esses sintomas só me levam a uma conclusão, né? Obviamente tu precisa de diagnóstico médico, porque quem faz diagnóstico médico. Mas eu acredito que tu tenha uma hérnia de disco aí. Tá? E esse sintoma da primeira dor que ele sentiu foi dando um carrinho jogando futebol. Então teve um trauma ali, né? Um impacto, porém não chegou a herniar. E eu indiquei que ele fosse no médico urgente. Eu até passei o número de uma clínica que eu conheço aqui em Farroupilha para ele ir urgente. Foi lá, exame, pum, duas hérnias. Duas hérnias. Bem as mesmas hérnias dessa aqui, ó. L4, L5, L5, S1. Não deu outro. Teve que fazer fisioterapia. Fez bastante fisioterapia, acredito que ele tenha feito 25 sessões, voltou zero mesmo, e a gente encaminhou com o treino tudo normal. Algumas restriçõezinhas, mas nada que impediu ele de voltar a viver normalmente. Hoje ele não é mais meu cliente, está em boas mãos, tá nas mãos de um colega meu aqui da cidade, e tenho total convicção que ele vai continuar nesse progresso. Bom, a indicação de exercício que eu dou para quem tem hérnia de disco é, primeiro, cuide muito bem do alongamento dos teus adutores, dos teus isquiotibiais. 99% das pessoas não tem fraqueza de músculos paravertebrais lombar, muito pelo contrário. Eles são rígidos e fortes, que é diferente, tá? Rígidos e fortes é diferente. Ele pode ser rígido e fraco, ou ele pode ser rígido e forte, tá? Cuide muito bem disso, do alongamento de adutores e isquiotibiais.
Fortaleça muito o músculo mais forte do corpo humano, que é o glúteo, e fortaleça muito bem o abdômen, a parede abdominal, o transverso do abdômen, os músculos internos que compõem o core. São eles que vão te gerar uma estabilidade central para se manter seguro durante os exercícios. Tá bom? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Reforço aqui a importância de tu se inscrever no meu canal, dar o joinha no vídeo e comentar qual é o assunto relevante que tu gostaria de que eu tratasse aqui e também que tire suas dúvidas. Beleza? Muito obrigado, então.